Três ações que custam menos de R$ 5 aí, com alto potencial de valorização no longo prazo. Eu vou estar analisando junto com vocês essas três ações aí que eu considero aí as ações aí que mais tem potencial de crescimento aí, que custam menos de R$ 5. Então vou estar analisando junto com vocês aí essas três ações aí que eu considero muito boas aí, que custam menos de R$ 5, e vamos estar falando sobre indicadores fundamentalistas aí e sobre essa possível valorização dessas três ações. Porque aqui eu falo de finanças e investimentos de uma forma simples e direta. Se você é novo, se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal. E a primeira ação que nós vamos estar analisando aí, que eu considero uma boa ação aí, que custa menos de R$ 5 aí, é a ação do banco aí BMG. Então a ação do banco BMG aí que custa menos de R$ 5. E a primeira ação é essa aqui, ó, do banco BMG, uma ação aí bastante interessante aí que custa menos de R$ 5 aí. Na verdade ela tá custando aqui, ó, R$3,70, tá custando R$3,70 aqui uma ação aqui da BMG com o código BMGB4. Então é o código da ação aí do banco BMG. E você vê aqui, ó, que ela teve uma valorização de quase 30% aí no último ano. Então ela teve uma valorização de quase 30% no último ano, vem se valorizando muito essa ação aí. E essa ação tem um PL de 7,51 aí, que é bastante interessante o PL dela. E o mais interessante aqui é o PVP, que está abaixo do que realmente ela vale. Isso significa que ela está abaixo do que realmente ela vale. Ela está mais barata do que ela vale. Então, você vê que o PVP dela aqui, ó, tá 0,50. Então, ela tá pela metade do preço. E você vê também que ela tem um dividend yield aqui, ó, de 10%. Um dividend yield muito bom por uma ação aí que custa menos de R$5. Um dividend yield aqui de 10% no último ano. E esse PVP aqui é bastante interessante nós analisar, ó, que ele tá abaixo da metade. Isso significa que a ação custa aí cerca de R$5 aí, tá sendo vendida aí por R$3, R$3,70. Então ela tá mais barata do que realmente ela vale. E se você descer mais aqui embaixo, ó, e for analisar o gráfico aqui, colocar aqui, ó, vou estar colocando aqui nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, essa ação vem crescendo cada vez mais. Então ela vem se valorizando cada vez mais aí nos últimos 5 anos. Você vê aqui a rentabilidade dela dos últimos 5 anos de 12%. Então você vê aqui que nos últimos 5 anos ela valorizou 12%. Eu gosto de olhar nos últimos 5 anos porque para ter uma visão mais de longo prazo. Então nos últimos 5 anos ela teve uma valorização de 12%. Descendo para baixo aqui, ó, você vai ver outros indicadores. Tem um PVP aqui, como eu falei, tá mais baixo do que realmente ela vale. Olha o payout aí dessa ação. Olha o payout aí dessa ação aí de 78,56%. Então quase 80% aí. Se você clicar aqui do lado aqui, ó, você vê, é bastante interessante que é quase 80%. Então o payout significa que do lucro dessa ação 80% está sendo distribuído para seus acionistas, para você que compra a ação dessa empresa aqui, vai estar recebendo 80% do lucro aí dessa ação aí, porque ela distribui 80% para seus acionistas no geral. E você descendo mais aqui embaixo, você vai ver um indicador bastante interessante. Eu falei que ela custava em cerca de uns R$5, 5 e pouco, mas se você ver aqui no VPA dela aqui, ó, você vê que o valor que realmente ela vale aqui, ó, é de 7,52 e ela está sendo vendida a R$3. Então ela tá pela metade do preço aí, tá mais barata do que realmente ela vale aí, tá abaixo do preço que realmente ela vale. Você vê aqui que nos últimos 5 anos ela teve uma receita de 17%, então ela vem crescendo aí ao longo do tempo e ao longo desses 5 anos. Então essa aqui é a primeira ação que eu trouxe para vocês aí, a BMG B4 aí, que é do banco BMG. E agora eu tô com a próxima ação aqui, que é a Anime 3, que ela é da Anime. Então você vê aqui, ó, uma ação que tá custando aqui cerca de R$5, 4,25 aí. Provavelmente quando você ver esse vídeo aí, como ela vem se valorizando muito aí, já vai ter passado de R$5, mas atualmente ela tá custando 4,25. Olha a valorização dessa ação no último ano, ela teve uma valorização aqui de quase 60%. Ela tem um PL bastante alto aí, que não é muito interessante esse PL dela aí. Mas se você for olhar pro lado da valorização, ela se valorizou 60% no último ano. Então é muito interessante. E ela tem um PVP aqui abaixo do que realmente ela vale. Então ela é uma ação que está mais barata do que realmente ela vale. E ela tem um dividend yield aqui de 12%. Um dividendo aí muito bom para uma ação aí que custa abaixo de R$5. Você vê a valorização dela dos últimos 5 anos de 70%. Então ela vem se valorizando muito aí nos últimos 5 anos. Uma ação muito boa.
E aqui você vê vários indicadores aqui, ó, o payout dessa ação. E se você olhar o payout dessa ação, você vê que ela distribui muito aí para os seus acionistas em forma de proventos, em forma de dividendo. Não é à toa que se você subir aqui em cima, você vê que o dividend yield dela é de 12%. Essa empresa é uma empresa que distribui muitos dividendos aí para seus acionistas. Então, se você comprar ações dela aí, você vai receber dividendo aí provavelmente todo mês. E outro indicador bastante interessante que nós vamos estar olhando dessa ação aqui é o ROI. O ROI dela está em 5%, que é muito bom para uma ação aí que custa menos de R$5 aí e que está crescendo cada vez mais. É uma ação muito boa aí, olhando esses indicadores iniciais. O que eu não gostei dessa ação aqui, o PL dela aí que tá bastante alto. Por ela ser uma ação nova aí, o PL dela tá bastante alto aí, mas olhando outros indicadores, essa ação é muito boa aí, que tem um alto potencial de valorização no longo prazo. E antes que você me pergunte de qual setor é essa ação aqui, ela é do setor cíclico, que atua no setor aí de educação. Então ela investe na educação aí e tem universidade aí por todo canto. Aqui ó, em São Judas, aqui se você analisar aqui, ó, tem São Judas aqui, UniBH, e essas aqui são as universidades aqui que ela investe na área da educação. Então é uma empresa que investe aí na área da educação. E se você ver aqui, ó, presenciais, ela dá cursos presenciais e mais de 115 mil alunos aí matriculados. Então ela dá digital e presencial. É uma empresa que atua no setor da educação. Então ela investe em educação aí. Tem universidade aí espalhada por todo o país aí. E essas universidades têm curso, então ela investe na educação no geral. E a próxima ação aqui é uma ação bastante conhecida, como você já vê aqui, ó, é a Klabin aí. É uma ação aí bastante conhecida aí, porém é uma ação muito boa aí, que eu considero que ainda tá boa no momento. E lembrando, essa aqui é a Klabin 3, ela é ordinária. Tem as preferenciais e as ordinárias. São as ações ordinárias da Klabin. Então tem as preferenciais e as ordinárias. E eu vou estar analisando as ordinárias aqui com você. Você vê que a cotação dela aqui, ó, é de 3,71 no atual momento. Então tá abaixo de R$5 aí. Uma ação que tá abaixo de R$5 aí. Ela teve uma desvalorização de quase 7% no último ano aí. E tem um PL de 12%. Mas o dividend yield aqui de 7% aqui, quase 7%, tá bastante interessante aí, por conta que ela é uma ação aí ordinária. Então é uma ação que não prefere pagar dividendos, e sim que os acionistas tenham posição lá no voto. Então ela é uma ação que está bastante interessante no quesito aí de dividendo. E descendo aqui embaixo você vai ver que outros indicadores dela bastante importantes. Eu tenho o payout dela aqui que é de 80%. Então 80% do lucro dela ela distribui para os acionistas aí que ela tem. Então essa é uma ação que vale R$1,40 e está sendo vendida a R$3. Então ela tá mais cara do que realmente ela vale. Então essas foram as três empresas. As duas primeiras empresas aí são as melhores aí, analisando os indicadores aí, mas a Klabin também ela não fica para trás aí por ela ser a Klabin, uma das maiores que existe aí no setor papel e celulose aí. Essas ações aí têm um alto potencial aí de valorização no longo prazo aí. E a ação do Banco BMG aí são ações novas no setor aí, então elas estão começando agora aí e tem um alto potencial aí para disparar aí na valorização no longo prazo. Já a Klabin ela tá mais tempo no cenário aí, então ela já é mais velha do que essas outras duas aí, mas mesmo assim não deixa de ser uma boa empresa. É uma boa empresa a Klabin aí, são três boas ações aí que tem alto potencial de crescimento no longo prazo. E se você quiser uma análise mais aprofundada aí do Banco BMG aí, se inscreve no canal aí que no próximo vídeo eu vou estar falando aí mais aprofundado aí sobre o Banco BMG aí, a ação do Banco BMG aí.